Quando a pessoa peca, o anjo da guarda se afasta dele ou continua do lado dele? O que faz o anjo da guarda junto aos pecadores no momento do pecado? Ou na ocasião do pecado? É o que nós conversaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Como é que fica essa história, né? Imagine no momento de um pecado horroroso, uma pessoa que está cometendo um roubo, uma pessoa que está cometendo um assassinato. Será que o anjo da guarda está ali junto dele ainda assim? O anjo da guarda é tão íntimo que ele ainda assim fica do lado da pessoa? É uma pergunta que várias pessoas fizeram e eu encontrei mais uma resposta interessante aqui nesse livro, o Catecismo dos Anjos. Catecismo dos Anjos. Eu não creio que esteja em português, pelo menos não encontrei. É escrito por monges franceses, de uma abadia beneditina. E eles dão aqui alguns argumentos interessantes que eu queria explicar um pouquinho hoje na nossa conversa, e eu tenho apenas dois anúncios rápidos. O primeiro é que aqueles que ainda não ligaram, não tiveram ocasião de ligar, podem ligar das 6 da tarde até as 10 da noite para o nosso atendimento para pedir gratuitamente o seu adesivo. E é uma boa ocasião para aqueles que quiserem conhecer mais e participar, fazer parte do grupo Apóstolos dos Santos Anjos. É um grupo seleto que torna esse apostolado possível e que vai crescendo dia a dia mais de uma maneira até bastante rápida, né? Com a graça de Deus. Temos atingido cada vez mais pessoas com esse apostolado, pessoas que se inspiram, que recobram a confiança, pessoas até que mudam de vida. Nós temos aqui, eu tenho lido os relatos, sobretudo nas sextas-feiras, e realmente é um apostolado que nós devemos fazer juntos. E uma das obras que nós fazemos, uma das coisas que são feitas como gratidão a quem participa do apostolado, é que além das várias missas por ano nas suas intenções, os voluntários que se revezam rezando por vocês, é que seu nome e as suas intenções são levadas a vários santuários ligados aos Santos Anjos ao longo do ano. Então, em março, no fim do mês, né, irá um amigo nosso lá da Itália levará as intenções, os nomes e as intenções dos membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos para mais um santuário de São Miguel no norte da Itália, no Vale do Susa, ali perto de Turim, na cidade de São João Bosco. E em maio, mês de Nossa Senhora de Fátima, os nomes, também as intenções, serão levadas à Loca do Cabeço, onde o anjo de Portugal apareceu para as 3 crianças antes de Nossa Senhora aparecer. Então todos aqueles que até o dia 28 de março se inscreverem como membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, até lá dará tempo para a gente incluir seu nome e suas intenções. Então, podendo, não deixe de fazer esse apostolado, vamos fazer o quanto antes, porque quanto mais nós fazemos, cada um faz a sua parte, mais o apostolado vai se expandindo. Tá bem? Esse é o aviso e vamos para o nosso assunto. Eu vou tirar o telefone aqui, mas eu vou deixar na descrição para quem ainda não tiver anotado. Bom, e a pergunta então é, qual que é o ministério dos anjos junto a quem está pecando? Os anjos têm algum papel, eles fazem alguma coisa? E esse livro, ele explica o ministério dos anjos junto aos pecadores, ou seja, no momento do pecado, junto aos penitentes, isso será o assunto para o vídeo de amanhã, e junto àqueles que, então, já estão no caminho da perfeição. É bem interessante. Quem escreveu essa explicação é o monge Cartucho, que não quis assinar, por humildade. E ele diz o seguinte, o ministério dos anjos junto aos pecadores, são 4 ministérios que ele faz junto aos pecadores. O primeiro ministério é impedir os pecadores de pecar tanto quanto eles gostariam. E isso é representado no livro dos Números, na Bíblia, né? Eu vou ler aqui o trechinho, que é bem interessante. Eu creio que vários de vocês já conhecem, mas vale a pena a gente ler de novo. Diz assim: Balaão levantou-se de manhã. É o famoso caso da mula de Balaão, mas nós vamos ver a aplicação que isso tem, no caso dos anjos, dos pecadores, né? Balaão levantou-se de manhã, selou sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe.
O Senhor irritou-se com sua partida e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho como obstáculo. Então, lá foi Balaão em cima da sua mula e apareceu um anjo em frente da mula. Balaão cavalgava em sua jumenta, acompanhado de 2 de seus servos. A jumenta, vendo o anjo do Senhor postado no caminho, com uma espada desembainhada na mão, desviou-se e seguiu pelo campo. Você saiu da estradinha e foi pelo campo. O adivinho, um dos que estava com Balaão, a fustigava para fazê-la voltar ao caminho, ou ao próprio Balaão, né? Então o anjo do Senhor pôs-se em um caminho estreito que passava por entre as vinhas, com um muro de cada lado. Vamos imaginar a cena, né? Vendo-o, o anjo, né? De novo, a jumenta foi-se e bateu a cabeça no muro, ferindo contra ele o pé de Balaão, que a fustigou de novo. O anjo do Senhor deteve-se de novo mais adiante, em uma passagem estreita, onde não havia espaço para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. A jumenta, ao vê-lo, deitou-se debaixo de Balaão, o qual, encolerizado, a fustigava mais fortemente com seu bastão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, que disse, então a jumenta começou a falar: que te fiz eu? Por que me bateste já 3 vezes? E Balaão, furioso, começou a responder a jumenta, nem percebeu o que a jumenta estava falando. Por que zombaste de mim? Respondeu ele. Ah, se eu tivesse uma espada na mão, já o teria matado. A jumenta replicou: acaso não sou eu a tua jumenta, a qual montaste até o dia de hoje? Tenho eu, porventura, o costume de proceder assim contigo? Não, respondeu ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a espada desembainhada na mão. Inclinou-se e prostrou-se com a face por terra. Por quê? Disse-lhe o anjo do Senhor. Feriste 3 vezes a tua jumenta? Eu vim opor-te a ti, porque segues um caminho que te leva ao precipício. Então daqui, esse monge aqui vai tirar a conclusão. Vendo-me, a tua jumenta desviou-se por 3 vezes diante de mim. Se ela não o tivesse feito, eu o teria matado e ela ficaria viva. Números capítulo 22, versículo 21 a 33. Então está na Sagrada Escritura, no livro inspirado, portanto, pelo Divino Espírito Santo, mostrando o que o anjo faz. A primeira tarefa do anjo, junto àquele que está pecando, é evitar que ele peque mais, né? E explica aqui esse monge a que eu já me referi. Ele diz o seguinte: por esses 3 meios os anjos amedrontam os pecadores. Primeiro, tiram sua espada, mostrando a imagem do julgamento final, do juízo final. Ou seja, os anjos falam à nossa consciência, nos fazem ter medo do julgamento que virá por causa daquela má ação. 2, aqueles que querem resistir, eles tentam os parar nas encruzilhadas dos caminhos, quer dizer, pelos tormentos da alma e do corpo. Diz aqui o livro de Oséias: eu fecharei o teu caminho com espinhos e bloquearei com um muro. Ou seja, os anjos, eles tentam impedir, por algum tormento da alma ou do corpo, que a gente cometa aquele pecado. Então uma pessoa que está indo para um lugar de perdição, um jovem que está indo para essas discotecas imorais, às vezes o que acontece um acidente, ele quebra a perna, esse tipo de coisa, né? Bom, terceiro, aqueles que ainda assim continuam, os anjos enviam o medo da morte para os converter, né? Então a gente vê o que os anjos tentam fazer. Quando a pessoa está acostumada com o pecado e nada disso acontece, é sinal de que ela já renunciou à ação do anjo, ou o anjo está esperando para fazer uma das outras 3 coisas que nós vamos ver agora. Então, a primeira coisa, resumindo, que o anjo faz é tentar fazer que a pessoa peque menos. Por esses 3 meios, né? Então, mostrar a imagem do julgamento que vem por causa daquele pecado. 2, tentando fechar o caminho da pessoa,
os meios que ela iria usar para chegar ao pecado, ou tormentos de alma ou de corpo, ou com medo da morte. Bom, alguma coisa que acontece que a pessoa, fica com medo da morte. O segundo ministério que os anjos fazem junto aos pecadores é depois do seu pecado. Isso é prefigurado no livro dos Juízes, então ele dá uma outra citação da Escritura, que eu vou pular para não ficar muito longo. Então, o que ele faz? É repreender o pecador logo depois do pecado. O que o demônio tenta fazer? O demônio tenta dar desespero depois do pecado. Agora você já pecou mesmo? Agora você não tem mais jeito, não tem mais esperança para você. Você tem que mesmo pecar de novo, que já não tem mais jeito. Isso é o que o demônio fala. O anjo repreende. Você está vendo? Veja tudo que Deus lhe deu e você o que fez desses dons. Agora vai e não peque mais. Repreender. Mas repreender de uma maneira paterna, mas firme. Essa é a segunda coisa. Segundo esse monge ainda, o terceiro ministério dos anjos é de expulsar os demônios para que, do lugar onde está a pessoa, para que eles não tentem como eles gostariam de tentar. É necessária a tentação para que nós provemos nosso amor a Deus. É necessário a tentação para que a gente consiga méritos. E nós escolhamos. Nós é que temos que escolher. Por isso que nessa terra de exílio existe a tentação e os anjos não podem totalmente tirar a tentação, que seria inclusive ruim para nós. Mas eles tentam tirar o máximo possível. Né? Esse é o terceiro ministério. E o quarto ministério dos anjos é se a pessoa ainda assim insiste em pecar, então castigar a pessoa para que a pessoa reconheça o poder de Deus. Então ele cita aqui Isaías: o anjo do Senhor saiu e foi ao campo dos assírios e assim matou 185 mil homens. Aquele povo pecou. Aqueles que já não tinham mais, não queriam saber de se converter, os anjos foram lá, mataram, para ver se convertiam aqueles que ainda eram conversíveis. Então, a gente vê isso. Tem aqui um outro trechinho do livro dos Macabeus, em que depois do pecado, chega o anjo do Senhor para aqueles que estavam profanando o templo de Jerusalém e se preparando para pilhar o templo, roubar todas as coisas. Os seres celestes vestidos de túnicas magníficas os dissuadiram de profanar as coisas santas. Então, é pelo temor do castigo e da onipotência de Deus, o anjo tenta, depois que a pessoa comete o pecado, dar esse temor de Deus especial. São os 4 ministérios dos anjos junto àqueles que estão pecando. Ou seja, o anjo não deixa o lugar, mas ele tem esses 4 ministérios. Peçamos a eles que eles nunca nos deixem chegar, sobretudo a esse quarto ponto, da gente de fato pecar e continuar no pecado, e eles serem, por assim dizer, forçados a fazerem algo mais grave para nos mostrar a onipotência de Deus. Então fica aqui a meditação para o dia de hoje. Se Deus quiser, amanhã nós continuamos falando sobre o ministério de Deus junto àqueles que pecaram e fazem penitência. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.